Perfeito, Rosiane. Tratamos do caso da Anny Moura e também agora tratando do caso envolvendo uma outra mulher também, né? O que parece aí também uma questão de gênero que aparece dentro do contexto alegado pela primeira-dama de Manaus, a Isabelle Fontinelli, que ao apresentar a defesa chegou a citar isso. Como é que você analisa também essa questão, Rosiane? Uma construção, uma relação machista, porque nós vivemos numa sociedade machista, ele é estrutural. Muitos homens, muitas mulheres, elas não compreendem. A própria posição, muitas vezes, nossa, dentro da redação, as nossas articulações, as nossas lutas por pautas, a gente não vai entender isso. Mas quando a gente começa a analisar indiretamente, você vai ver que também há, né? Porque há uma relação, a gente vai ter que fazer um exercício sempre, né? De tentar melhorar estruturalmente em todos os espaços isso. Agora, essa questão, ela caminha paralelo e ela não pode impedir que determinados assuntos sejam tratados ainda mais quando eles são colocados na pauta política pelos próprios atores políticos. Aí nós vamos entrar nesse assunto, sim, não por uma questão de gênero, mas por uma questão de interesse público e de pessoas públicas que se expõem e têm consequências por meio dessa exposição política e eleitoralmente, né? Quando há uma série de fofocas do comportamento, da vida pessoal, do passado, de quem quer que seja, da primeira-dama, qualquer que seja essa primeira-dama, a gente fica sabendo, isso circula muito nos bastidores, as pessoas mandam, compartilham, mas isso não vem parar sempre aqui na nossa coluna de política. Por quê? Porque ele não está na pauta política. Ela está num outro ambiente de pauta. Você lembra quando aconteceu o assassinato lá do engenheiro Flávio? Onde essa pauta estava sendo tratada? Ela estava sendo tratada no caderno e na cobertura policial. Quando ela vem para a pauta política? Quando o prefeito Arthur Vigílio, decide fazer uma nota falando sobre aquela questão. Quem trouxe para a pauta política? O próprio prefeito, né? Essa questão que aconteceu lá no aniversário ela estava circulando realmente no ambiente de fofocas, em outros ambientes. Quem coloca na pauta política é a própria primeira-dama, Isabelle, quando faz uma nota falando longamente sobre o assunto, uma nota muito mal construída, quer dizer, orientada ou desorientada, né? Mas uma nota que não desmente em uma só linha esses fatos, que são muito difíceis de ser desmentidos, que estão colocados, muito difíceis de ser explicados, né? Mas ela acaba confirmando dessa maneira na construção e na estrutura daquela nota o que está acontecendo, que está exposto no vídeo. Repito, muito difícil de ser explicado. Por quê? Porque consequências políticas e eleitorais são inevitáveis a partir desse vídeo, em função do seu contexto, né? Do contexto da forma que é uma primeira-dama do Estado, da Prefeitura, aliás, da Prefeitura que quer ser do Estado, porque é a intenção, a gente já tratou aqui, o Davi Almeida é um pré-candidato ao governo não declarado e acaba tendo isso como consequência nos seus projetos políticos, sim, para 2026. Um outro ponto que é muito grave dessas imagens é a aparição, mais uma vez, do prefeito num contexto de relação íntima com fornecedores da Prefeitura. Isso é grave para o prefeito e certamente terá, sim, consequências para ele políticas e eleitorais. Mais um ponto que não sou eu que estou analisando, não sou eu que estou dizendo que é ruim ou é bom, porque, da minha opinião pessoal, as pessoas têm direito e liberdade de saber como sentem o seu lazer, o seu prazer, como elas sentem a sua fé, exercem a sua fé. Eu não dou esse mote, mas os políticos colocam esses motes, muitas vezes, suas mulheres também, fazem exigências de conduta, né, morais e tudo mais, e estão fazendo isso no campo religioso, usando isso eleitoralmente. A partir do momento que eles mesmos dão esse parâmetro, eles viram alvo desse parâmetro, dessa avaliação. O Davi, ele tem um eleitorado evangélico, inclusive, que não avaliava bem o fato de ele ter um relacionamento sem um casamento formalizado, um casamento que tivesse ali as bênçãos, como o público evangélico considera que é o correto. Ele sabe disso, inclusive das consequências políticas para ele, e resolveu essa situação. Mas no momento em que há uma desculpa de um retiro, aquela coisa toda, e há uma exigência desse público por essa conduta e ele não está seguindo, esse público, esse eleitor evangélico também traça as suas cobranças do prefeito. Você está entendendo as consequências que tem desse vídeo, desses atos?
E para terminar, essa coisa da vitimização, ela me incomoda bastante, sobretudo para uma cidade como Manaus. Eu penso que aqui em Manaus, Ricardo, por tudo que nós temos passado nos últimos anos, não há mais espaços para vítimas. Nós já temos vítimas o suficiente. Mês após mês, calamidade após calamidade, nós temos vítimas o suficiente. A vítima é a própria cidade. Então, não cabe mais vítima, né, os políticos se apresentarem, né, diante da população, por meio dessas imagens que eles não sabem ou não percebem a consequência delas, e na sequência apresentarem notas se vitimizando. A cidade, repito, é a vítima, a cidade já tem vítimas o suficiente. Olha, antes de terminar com esse assunto que é importante, eu só queria acrescentar uma questão. A memória do que foi ruim na gestão e na vida política do Arthur Vigílio. E nesse roteiro tinha questões relacionadas à primeira-dama e questões relacionadas também a viagens internacionais. Observe que o roteiro ele se repete, né? Bom,